Amada Igreja do Senhor Jesus, graça e paz com todos os irmãos em Cristo Jesus. Eu gostaria nessa manhã de compartilhar com os irmãos, a Igreja amada do Senhor Jesus, compartilhar a palavra do Senhor que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16, quando fala assim: o desígnio e efeito das aflições, as coisas visíveis são contraspostas e visíveis. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que não se vê. Não se vê, porque as que se vê são temporais e as que se não vê são eternas. Graças a Deus. Amados irmãos, nós vemos aqui na palavra do Senhor que Jesus nos fortalece aqui, nos ensinando, através do apóstolo Paulo, que nós não devemos nunca desfalecer, porque os que servem a Deus jamais podem pensar em viver na fraqueza espiritual. Mas como assim que nós vamos fortalecer a nossa vida espiritual? É buscando a palavra do Senhor, andando na palavra do Senhor e crendo que o nosso interior é que anda cheio do propósito de Deus. Porque, igual fala aqui, nós não podemos crer nas coisas que se vê, mas nas que não se vê, porque o povo da fé de Deus anda dessa forma. Então, nós temos que estar sempre alimentando na palavra de Deus para nunca desfalecer, porque a palavra de Deus, ela é o alimento da nossa vida espiritual. Por isso que Jesus diz que aqueles que servem a Deus procuram andar no Espírito para agradar a Deus e nós nunca desfalecer, porque nós não devemos buscar as coisas da carne, porque as coisas da carne são concupiscência do mundo, mas as coisas do Espírito é que nós estamos à esperança da vida eterna, porque como diz a palavra de Deus, nós estamos aqui nesse mundo, mas estamos sempre sabendo que a nossa cidade está no céu, aonde um dia que nós desejamos deixar este corpo para poder receber um corpo glorificado, igual Jesus recebeu, e ele nos promete que aqueles que são de Deus também, assim que sair dessa carne, que tombar nesse mundo, porque um dia todos nós vamos tombar. E na hora do nosso tombo, Jesus já levanta nós para sair do corpo carnal para entrar num corpo glorificado, igual Jesus nos prometeu. Outra coisa que eu quero falar para a igreja amada do Senhor é que muita gente fica criticando as pessoas. Porque fulano faz isso, fulano faz aquilo. Na lei, as pessoas eram obrigadas a obedecer à lei, porque senão era até morto. Mas Jesus já veio dessa segunda vez para tirar nós da lei. Nós não entramos na lei, nós já caímos na graça, porque nós viemos após a ressurreição de Jesus. Então os nossos pecados foram todo pagos ali na cruz. Jesus, com o sangue dele, ele pagou o preço das minhas transgressões, das suas transgressões e de todos. Ali aniquilou tudo. E hoje nós vivemos na graça do Senhor, procurando viver cada dia mais e mais, fazendo a vontade de Deus na palavra dele, estudando a palavra dele para poder nós viver uma vida com ele. Porque se nós viver na palavra de Deus, é que nós vamos aprender mais e mais do Senhor. Por isso que eu falo assim:
todo aquele que ouve a minha palavra e guarda, esse me ama. E também quando me ama, ele é amado pelo meu Pai, porque tudo que eu fiz, esse faz para mim, que eu pedi, esse faz para mim. Então, quando nós amamos Jesus, nós somos amados pelo Pai. E outra coisa, as pessoas condenam a pessoa que faz coisa errada, faz isso aqui, que a pessoa bebe. Eu não estou dando direito para ninguém beber e fumar. Mas se a pessoa usa a bebida, ele vai ter problema na saúde dele, mas não vai ter problema na salvação dele, porque isso aí não tem nada a ver com a salvação da pessoa. Se a pessoa fuma, a pessoa está caçando destruir a saúde dele. Isso aí não vai ter nada contra a alma da pessoa, porque ali na cruz Jesus já salvou nós, a nossa alma. É por isso que no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 11, fala que aquele que é santo procura se santificar, e aquele que é sujo se suja mais ainda. Então, se nós somos filhos de Deus, nós somos filhos da livre. E os que não servem a Deus são filhos da escrava. Então nós hoje somos livres. Agora não é porque a pessoa fuma ou bebe que está sujeito a ser mal visto por Deus, mas não são, porque Deus não conhece nós segundo a nossa carne, Ele conhece nós segundo a nossa alma, porque a alma dos eleitos de Deus só faz a vontade de Deus. Por isso que Jesus vai dizer, aquele que é santo, procura se santificar cada dia mais na presença. E como que nós vamos santificar na presença de Deus? É aprendendo na palavra dele. Tudo que Jesus nos ensina, sem a palavra de Deus, nós não conseguimos obedecer à graça. E aqueles que é sujo, por que Jesus falou assim, aquele que é sujo se suja mais? Porque na vinda de Jesus, ali no ano 70, foi consumado. Então hoje não tem mais arrependimento, não tem esse negócio de aceitar Jesus, porque é a maior blasfêmia que tem a pessoa querer pôr uma ordem em Jesus, que Jesus é que aceitou nós ali na cruz, não é nós aceitar Jesus, não. E ele aceitou nós pela misericórdia dele, que ela é infinita para conosco, porque se for olhar o merecimento, nós não temos merecimento nenhum, mas a graça do Senhor Jesus é que nos livrou do pecado e da morte. Vocês podem ver, amada igreja, que na época da lei, aquele povo, até os eleitos de Deus, quando morria, quando eles tombavam, o corpo ia para o cemitério, a alma ia para um lugar chamado Hades. Quer dizer, a alma estava ali como se estava morta também. Mas ali quando Jesus falou assim, que na segunda vinda dele, no Evangelho de João, no capítulo 5, ele fala que os que eram dele iam ouvir a voz dele. E os que eram dele iam levantar e ia ressuscitar e ir com ele para o paraíso. E isso aconteceu ali no ano 70. E os que não eram dele ia levantar para condenação eterna. Quer dizer, essas pessoas paravam de existir. Assim é hoje também, no nosso tempo. Se a pessoa é de Deus, é porque ele só pensa fazer coisa boa. Quanto mais coisa boa ele faz, mais vontade de fazer ele sente no coração. O desejo da pessoa de Deus é praticar coisa boa, é praticar as boas obras. Mas o ruim, não, ele só pensa em fazer maldade. É por isso que no Apocalipse fala, o que é sujo, se suja mais. Então, se Jesus fosse voltar, ele ia falar assim, não, aqueles que é sujo, procura consertar, arrepende, mas não, isso aí está falando em arrependimento no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, mas aqueles evangelhos são passados, aqueles evangelhos são históricos. Aquilo foi para o povo de Israel, não é para nossos dias. Nós podemos estudar sim, porque nós vamos aprender muita coisa boa, mas a nossa obediência está de Romanos para frente, porque é a palavra da graça, aonde só o apóstolo Paulo pregou a graça de Jesus, só o apóstolo Paulo foi separado por Deus para a pregação do evangelho da graça. Então nós temos que entender que a nossa obediência está
no livro de Romanos para frente. Só o apóstolo Paulo pregou. Então, se Jesus fosse voltar, ele ia falar, não, a pessoa tem que arrepender para que seja salvo. Mas não, isso foi no passado, isso foi lá no Velho Testamento, na lei as pessoas tinham que arrepender, porque Jesus veio ali aos discípulos, reuniu eles e falou assim, olha, vocês vão para o mundo, prega o evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, porque até a segunda vinda dele tinha que acontecer isso, o povo tinha que sair do caminho mau e arrepender, passar pelas águas, mas era na época da lei. Hoje não, hoje nós já fomos batizados na morte de Jesus. Vocês podem ler ali em Romanos capítulo 6, que fala que todos foram batizados na morte do Senhor Jesus. Então nós já somos, Jesus nos libertou de todo o pecado, de toda condenação. Então o que nós precisamos hoje é de cuidar da nossa mente, para nós ter uma mente saudável, uma mente que só passa as coisas boas de Deus, aprendendo de Deus cada dia mais, porque a única salvação que nós temos que procurar salvar é a nossa mente, porque a nossa mente, assim, o olho vê, a mente atrai, passa pela mente, então nós temos que estar com a nossa mente nas coisas boas, para aprender aquilo que é bom, agradar a Deus e transmitir para os outros também, para o mundo, para a geração futura. Porque veja só, se nós não transmitir as coisas da graça, o que vai acontecer? Até a geração futura vai viver no engano da religião, achando que Jesus vai voltar, que você tem que aceitar Jesus. Não, isso é passado. Jesus já te aceitou ali na cruz. Ele aceitou todos nós. Então o que nós temos que viver é na obediência da graça, nas cartas de Paulo ali. Esse é que é a verdadeira evangelho que nós temos que aprender para nós estar sempre com a nossa mente, igual a mente de Jesus, que fala para nós ter uma mente pura, uma mente saudável, igual a mente de Jesus. Então, essa palavra, meus irmãos, eu deixo com vocês amanhã que procura o Evangelho da Graça através das cartas de Romanos para frente, para que nós aprendemos mais. E tudo aqui que nós aprendemos, nós passamos também para frente, porque as coisas de Deus é o seguinte, eu colho hoje, amanhã eu saio plantando as coisas de Deus. É isso que Deus quer, que nós não ficamos com as coisas dele para nós mesmos, mas transmitimos aos outros. Amém? Que Deus possa abençoar essa mensagem em cada coração dos que for ouvir. Que muita gente seja alcançada pelo Evangelho da Graça, para que seja transformada vidas que vivem no engano da religião. Que Deus abençoe a todos. E para encerrar, eu vou fazer uma pequena oração nesta manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu dirijo a minha oração nesta manhã, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos dá aqui, meu Pai, de estar mandando mais uma mensagem para as redes sociais, Senhor, no YouTube. Meu Deus, que essa mensagem possa ser alcançada por milhares e milhões de pessoas, meu Pai, que esteja aprendendo essa palavra hoje, para que amanhã e saiba, meu Deus, a sabedoria verdadeira, a sabedoria que vem do alto, porque é a sabedoria da graça, meu Pai. E hoje eles põem na cabeça que os que servem o Evangelho da Graça estão servindo a livre. Não viva a escrava, não serva a escrava, serva a livre. Meu Deus, que essa palavra possa chegar ao entendimento de muita gente, meu Pai. E muitas mentes seja transformada através da minha pregação, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor me fortalece, me ensina cada vez mais, meu Pai, a eu aprender do Senhor para poder transmitir aos irmãos da graça, meu Pai. Que muitas pessoas sejam transformadas, meu Pai. Que gerações futuras venham aprender essas mensagens e seja transformada a vida deles, meu Pai, no Evangelho da Graça, meu Pai. Fala com o teu povo, meu Pai. Abre o entendimento deste povo, meu Pai, que saia do engano religioso, Senhor, porque é muita gente que estão vivendo enganada, meu Pai, mas por não buscar o Senhor. Por isso é que o Senhor fala assim na tua palavra: ah, se o meu povo me desse ouvido,
Então, meu Deus, abra a visão deste povo. Nos ensina, meu Pai, a cada dia a nós estar gravando mensagem da Tua Palavra para poder transformar a vida. Eu agradeço o Senhor por esse dia, peço ao Senhor que abençoe a todos aqueles que vão nos ouvir, meu Pai, que a vida deles seja transformada pela Tua graça, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus, amém.